Olá e bem-vindos ao seu minicurso Fórmula de Aprendizagem Acelerada. Eu sou o professor Júnior Souza e você é muito bem-vindo a este minicurso. Sou o fundador do portal Mila Monteiro Pro e sei que muitos de vocês pais têm se preocupado com as notas baixas de seus filhos na escola, bem como a falta de disciplina nos estudos e as distrações. Eu sou, além do fundador do portal, sou especialista em estratégias de estudo, sou autor de vários livros, inclusive o livro Fórmula de Aprendizagem Acelerada. Pois bem, vamos ao nosso minicurso. Com os anos de experiências, eu como professor tenho ajudado centenas de alunos a melhorar o seu desempenho escolar através de abordagens práticas, simples e motivadoras. Eu sou apaixonado por transformar o aprendizado em algo leve, prático e motivador. Eu possuo bastante experiência ajudando centenas de alunos melhorando seu desempenho escolar de forma consistente, com abordagens simples, estratégias eficazes, e acredito que qualquer aluno pode aprender mais e melhor quando possui as ferramentas certas de apoio no seu dia a dia. Sou funcionário público municipal, atuo atualmente como assistente em assuntos educacionais. Este é o seu minicurso Fórmula de Aprendizagem Acelerada. O nosso tema é como organizar o tempo de estudo em casa, que é um dos grandes problemas que nós temos, é organizar as nossas crianças num tempo hábil para eles estudarem. O nosso objetivo desta aula de hoje é ajudar vocês pais com a criação de rotinas em casa, evitar distrações e procrastinação, melhorar a disciplina para aprender mais em menos tempo. Bem, primeiro tema que nós vamos abordar, desbloqueando o potencial do estudo em casa. Este minicurso ele foi criado para equipar como ferramenta prática eficaz para transformar a rotina de estudos dos seus filhos. Nós vamos juntos descobrir como otimizar o tempo e cultivar a disciplina para o aprendizado mais significativo. Como nós sabemos, senhores, que os nossos filhos eles passam a maior parte do tempo nas nossas casas do que na escola. E a maioria das vezes a gente tem essa mentalidade que só a escola ela é responsável. Mas não, nós como os pais, nós somos responsáveis também pela educação do nossas crianças. E por isso nós vamos hoje abordar esse assunto e entender como é que nós podemos fazer isso de forma melhor. Primeiro, nós vamos dar uma olhada nesse tema que diz assim: dominando a organização do tempo de estudo em casa, porque é um grande desafio para nós pais dominar esse tempo de organização em casa, porque quando eles chegam em casa, geralmente eles jogam a mochila em qualquer canto, às vezes em cima do sofá, em cima da mesa, vão deixando e vão fazer o que eles acham que eles devem fazer, brincar, correr, pular, mas nada de pegar em livro ou caderno para fazer. Então, nesta primeira aula deste mini curso gratuito, nós vamos te ajudar a criar uma rotina eficaz para evitar distrações e melhorar a disciplina. Primeiro ponto, nós temos que criar uma rotina e disciplina. A rotina, ela nos ajuda a trabalhar mais organizado, e a disciplina, ela nos ajuda a ser mais responsáveis. Então, partindo desse fato, nós vamos criar um ambiente propício que estabeleça horários fixos. Nós precisamos tirar algum tempo, pelo menos para 15, 10 minutos, né? Nós vamos ver isso mais frente também nas outras aulas, como nós vamos trabalhar isso para poder criar esta rotina e disciplina dos nossos filhos. Segundo ponto, nós temos o foco e a produtividade.
Nós temos que aprender a combater as distrações e a otimizar o tempo de estudo. Geralmente em casa, nós somos mais propícios a estar mais distraídos. Às vezes chega alguém, às vezes acontece muitas coisas, né? Nesse intervalo de tempo que nós estamos em casa fazendo esses estudos. Mas é importante que nós aprendamos a combater essas distrações para otimizar o tempo de estudo. O ponto 3, nós vamos ver os resultados visíveis. Observe a melhora na atuação do aprendizado em pouco tempo. Próximo tópico que nós vamos trabalhar nesta aula é transformando desafios em conquista. É comum ouvir queixas sobre a falta de disciplina ou a facilidade em que as crianças se distraem. Geralmente, nós, quando somos chamados à escola ou vamos à escola saber sobre os nossos filhos, geralmente a gente escuta muito essas queixas sobre a falta de disciplina. Às vezes o aluno, em casa ele é uma forma, mas às vezes na escola, sem a vista dos pais, ele tem um outro comportamento. E também a facilidade com que ele se distrai. Às vezes o professor está explicando, ele está disperso, pensando em outra coisa, ou então está correndo na sala, ou está fazendo outra coisa, ou está se riscando, enfim, N fatores que acontecem. Então hoje eu vou compartilhar com vocês de forma simples o tempo, como nós vamos organizar, no caso, o tempo de estudo em casa, mesmo para pais com pouco tempo. Sabemos que nossa vida no cotidiano ela é muito corrida e nós temos os nossos fazeres no nosso dia a dia, e é muito comum a gente não, por achar que é só uma responsabilidade da escola, a gente não tirar um tempo para a gente dar uma olhada com mais carinho nessa questão dos nossos filhos. Então, o primeiro desafio comum que nós temos é a dificuldade em manter o foco e a disciplina durante os estudos em casa. Às vezes na escola, com todo o ambiente às vezes mais propício, às vezes o aluno ele já perde o foco rápido. Agora imagine em casa, que às vezes chega um, sai outro, aí tem um barulho, tem uma distração, às vezes tem uma televisão ligada, ou alguém com celular, passa um cachorro na rua latindo, do nada um vizinho resolve bater na porta, enfim, N fatores que acontecem para essa distração acontecer em casa. Bom, solução prática. As estratégias de organização do tempo que se encaixa à sua rotina. Primeiro, nós temos o problema, que é o nosso desafio comum, que é manter o foco. Essas coisas que eu já citei para vocês, que é comum no nosso dia a dia. E a solução prática que nós temos é montar uma estratégia de organização do tempo que se encaixa na rotina. Ver dentro desse tempo qual é o melhor horário que a gente pode estar tirando, aonde vai ter menos interferência. Ou, caso contrário, a partir desse momento que você criar essa rotina de estudos com o seu filho, você pré-estabelecer que esse momento agora ele está estudando ou está fazendo aqui aula, então não vai sair para canto nenhum, não vai fazer nada enquanto não terminar. Resultados reais. Quando a gente trabalha com essas estratégias, melhora visivelmente o desempenho e na autonomia dos nossos filhos. Agora eu vou falar para vocês mais sobre a técnica Pomodoro e mais. Bom, para quem nunca ouviu falar, essa é uma das técnicas que eu também abordo no meu livro, Fórmula de Aprendizagem Acelerada, e no curso completo Forma de Aprendizagem Acelerada. Tem várias técnicas lá. Neste mini curso eu trouxe ela como exemplo a apresentar para vocês. Talvez vocês saibam ou talvez não, essa é uma técnica muito importante no ensino-aprendizagem. A chave para um estudo eficaz é a estruturação.
comece implementando a técnica Pomodoro e criando um ambiente propício para o aprendizado. Então, a técnica Pomodoro ela consiste em separar 25 minutos de foco intenso, sem parar, direto, foco mesmo no estudo, seguido por 5 minutos de pausa. Isso otimiza a concentração e evita o esgotamento mental. Então, essa técnica ela é muito importante no ensino-aprendizagem, porque durante 25 minutos você vai estar focado, o aluno vai estar focado, ou podemos trazer para a nossa vida pessoal, eu posso estar focado, nós podemos estar focados naquilo que realmente importa. Para não ter aquele cansaço mental, porque a mente também ela cansa, então o que é que se recomenda? É que faça uma pausa de 25 minutos. É por isso que nas escolas a gente tem o intervalo, que é justamente para que entra essa questão de não ter o esgotamento mental do aluno, para que o aluno ele se recomponha, para que quando ele volte melhor, propício para absorver novos conhecimentos. Então, nós podemos também adotar essa técnica Pomodoro para nossas aulas em casa com os nossos filhos. Não dá para fazer 25 minutos? Faça 10. Deixe 2 de descanso para não ter o cansaço mental e depois volta. Enfim, não deu para fazer os 25, faça 15. E assim, de acordo com o tempo que você tiver, dá para fazer tranquilo sem ter o esgotamento mental. Bem, estabeleça horários fixo e diário para os estudos. Mesmo que seja apenas 30 minutos, a consistência é fundamental para criar o hábito. Tudo que nós fazemos repetidamente torna-se um hábito. E quando a gente coloca um horário fixo, a gente cria o hábito de estudar. Quando a gente cria esse horário fixo, o aluno ele começa a gostar de estudar, porque já tem aquela rotina diária. Então, esse horário fixo ele ajuda muito. Então, agora que eu já sei disso, como é que eu vou fazer para ajudar o meu filho nesse caso? Bem, primeiro a gente vai priorizar as dificuldades. A gente já sabe qual é a dificuldade do nosso filho, ele pode ter dificuldade em matemática, língua portuguesa, enfim, a base. Então a gente já sabe o que é que os nossos filhos já têm de dificuldade. Então, partindo da ideia de que nós já temos esse entendimento, né? Que nós sabemos que o nosso filho ele tem essa base. Então nós vamos trabalhar com a matéria que a criança tem mais dificuldade. Isso ajuda a superar os obstáculos enquanto a mente está fresca. Ambiente leve, livre de distração. Evite celular, TV no momento de estudo. Seja um local fixo, organizado e livre de interrupção. Isso é essencial. Bem, pessoal, vamos agora falar sobre ambiente ideal para o estudo. Nós sabemos que às vezes as nossas crianças em casa, elas não têm um espaço para elas estudar, elas não têm um ambiente fixo. Então seria bom, né, nós prepararmos um local, um cantinho, para que eles tenham o cantinho deles de estudo. Então, como você pode observar nesta imagem, nós temos aí uma criança num ambiente. Se não der para a gente fazer como está aqui nesta imagem, mas dá para a gente colocar uma mesa, botar uma cadeira, organizar os livros. Então é muito bom. Isso ajuda muito no estudo e no aprendizado. Os pontos importantes: local fixo, determinar um espaço exclusivo para os estudos. Pode ser uma escrivaninha no quarto ou num canto tranquilo na sala. A organização sempre. Manter o local sempre organizado com materiais de estudos
e acessível e sem bagunça. Sem distrações. Digitais, celulares, como TV, devem ser desligados e guardados durante o período do estudo. Uma iluminação boa para que garanta que o local fique bem iluminado e para evitar a fadiga visual. Vamos lá. Resultados em ação. Aplique essas dicas pelo menos por 7 dias e observe a transformação na atenção e no aprendizado do seu filho. Pequenas mudanças diárias lá trazem grandes resultados. 100% de comprometimento total com a rotina que nós acabamos de falar por uma semana. 80% pelo menos de foco aprimorado. Perceba aqui uma melhora significativa na capacidade de concentração e 95% do aprendizado acelerado, otimização do tempo, do resultado e maior absorção do conteúdo. Bem, pessoal, essa foi a nossa primeira aula do nosso mini curso. Eu estou muito animado para a aula de amanhã, onde eu irei compartilhar técnicas simples para aprender mais rápido e com menos esforço. Amanhã eu trarei a segunda aula deste mini curso com técnicas de aprendizagem acelerada. Então prepare-se para novas descobertas. As apostilas estão nos links que irei deixar. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima aula.